Queridos irmãos, graça e paz. Saúdo os queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você reage a esse período do ano, mas eu fico muito feliz, emocionado e entusiasmado com o mês de dezembro. Não só porque os alunos estão de férias, e a gente descansa um pouco mais enquanto professor, mas sobretudo porque é um tempo para nós mergulharmos nesse período do advento, período natalino, período que nos sensibiliza a rememorar, a relembrar e desfrutar da maior novidade que o mundo pode experimentar, o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então é um tempo também para, enquanto igreja, sairmos um pouco do calendário comercial e entrar num calendário litúrgico, bíblico, de como Deus está operando na história, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós temos feito isso a partir dos cânticos do Antigo Testamento, dos cânticos que Jesus cantou, os salmos. E hoje eu te convido a, juntamente comigo, meditarmos no Salmo de número 8. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, o Salmo de número 8, para fazermos aqui um trabalho de investigação a respeito de como a Escritura aponta para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fazemos isso então nesse texto de louvor e adoração a Deus, e o tema da nossa meditação nessa noite é o Cristo exaltado. Salmo de número 8, são versículos curtos, 9 versículos, nós vamos ler todo esse texto. E eu te convido a ficar em pé para lermos em reverência a palavra de Deus. Salmo de número 8. Palavra do Senhor. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome é majestoso e enche a terra, a tua glória é mais alta que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos que a ti se opõem. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo o que criaste, puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Glórias a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Poderoso Deus, nós fazemos coro, ó Senhor, a Davi e a todos aqueles homens e mulheres que entoaram com as suas bocas e os seus corações louvores a Ti. Nós nos reunimos com todo o povo do Senhor ao longo da história, que contemplaram a grandeza do Teu nome e contemplaram a obra de suas mãos. Pai, nós nos curvamos a Ti por intermédio da Tua palavra e pedimos que o Senhor se revele a nós. Esse mesmo Deus ao qual nós cremos e que Davi contemplou a Tua grandeza. É a Ti, ó Pai, que nós nos submetemos em obediência ao Senhor. Fale aos nossos corações. É o nosso desejo, é o que nós clamamos nessa noite. Nós oramos ao Senhor por intermédio de Cristo Jesus. Amém e amém.
Queridos irmãos, podem tomar os seus lugares. O final da Idade Média pode ser marcado, dentre tantas coisas, com a descoberta ou a criação de um instrumento que revolucionaria a nossa noção de espaço. Esse instrumento é o telescópio. Uma das coisas que o telescópio contribuiu com o progresso da ciência foi mostrar que não é a Terra que é o centro do sistema, mas sim o Sol. Mas, acima de tudo, homens e mulheres puderam desfrutar ainda mais em relação à grandeza deste universo. Talvez muitos ali entendiam que a Terra era a coisa maior e principal que existia no universo. E de lá para cá se descobre que o nosso Sol é apenas um dentre milhões de sóis que existem em todo o universo. Já parou para pensar sobre isso? De que a nossa galáxia é uma dentre milhares e milhares de galáxias que existem em todo o universo. É maravilhoso poder acrescentar essas informações e voltar ao texto bíblico e ouvir alguém que olhou para o céu e viu Deus e contemplou a grandeza do Senhor. Mas em 1969, uma outra ação humana também revolucionou o mundo. Pela primeira vez, um ser humano consegue alcançar a Lua. Nós estamos falando de Neil Armstrong, um astronauta que, ao contemplar a Terra, viu como ela é pequena e percebeu ainda mais a pequenez do ser humano diante da vastidão do universo. Eu não sei você, mas eu fico encantado em pesquisar de forma curiosa essas coisas, tá? Como um atrevido na ciência. E pelo contrário de que muitos fazem, ao correrem para a ciência, se distanciam de Deus, Davi, você e eu somos convidados a olhar para toda a natureza e criação e nos maravilhar com as descobertas e como isso nos aproxima ainda mais do nosso Deus querido Salvador. Esse Deus que não cabe em galáxias, universos e sóis, Ele se preocupa com o ser humano e muito acima disso Ele vem ao mundo em forma humana, Cristo Jesus, para trazer redenção ao seu povo. É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, sobre a grandeza de Deus e a ação de Deus, sobretudo no homem Deus, Cristo exaltado. O Salmo de número 8, queridos irmãos, é um dos salmos de louvor ao Senhor. E como um salmo de louvor, ele segue algumas regras e métricas que nós podemos ver em outros salmos que estão louvando a Deus. Eu sempre costumo dizer isso em relação a essa parte da Escritura. Aqui não é Deus falando, é claro, é um livro inspirado por Deus, mas diferente de uma profecia, de uma carta, salmos são expressões humanas direcionadas a Deus. Você tem salmos de contrição, de confissão, salmos de clamor, salmos de petição, salmos de louvor a Deus. O salmo de número 8 é um salmo descritivo de louvor ao Senhor. E o que um salmo de louvor faz? Ele descreve a grandeza de Deus. Se você tem desejo em conhecer mais quem é o seu Senhor, está aí uma parte da Escritura que te traz muito conteúdo a respeito da grandeza exaltada do Senhor, da grandiosidade da soberania de Deus, não só quem Ele é, mas o que Ele faz. Quando nós nos deparamos com uma oração, um cântico como o Salmo, Deus se torna manifesto, explícito, presente, visível em nossa mente, em nossa imaginação e em nosso pensamento. Eu te convido a mergulhar nesse texto da palavra de Deus e contemplar a grandeza do Senhor e como esse texto está conversando com toda a Escritura. Esse é um ponto importante que nós vamos observar. Algum comentarista desse salmo diz que o salmo de número 8 é Gênesis 1, 26 com notas musicais. Davi aqui está colocando tom, melodia, nota musical em um texto que ele conhece muito bem, a descrição da criação do ser humano e o comissionamento que Deus estabelece ali em Adão e Eva no jardim para dominarem a terra,
dominarem os animais, cuidarem da boa criação do Senhor. Então, eu convido você nessa noite a ver Jesus no Salmo 8 e ver Ele como uma dobradiça que nos une ao que já foi revelado antes, Gênesis, Antigo Testamento, e o que será revelado depois de Davi. E Davi não teve a oportunidade em vida de ver, mas você e eu podemos ver esse salmo sendo repetido em Hebreus, em Coríntios, em Mateus, em partes do Novo Testamento. É sobre essa beleza literária e como ela fala aos nossos corações que eu quero convidar a você a meditar, a refletir e a ser nutrido e nutrida pelo Senhor através da palavra de Deus. Outro ponto importante para nós nos apropriarmos desse salmo com profundidade é perceber a estrutura desse texto, como ela é bonita. Perceba como o verso 1, ele amarra com o final, o verso 9. É uma repetição. O salmista quer mostrar a você um fechamento dessa estrutura poética. Ele começa dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, teu nome é majestoso e enche a terra, a tua glória é mais alta que os céus. Ele termina essa oração, essa canção, também dizendo: ó Senhor, nosso Senhor, teu nome é majestoso e enche a terra. Começamos e terminamos falando da glória do Senhor. Mas o que o salmista coloca no meio desse texto, dois pontos importantes a respeito do que esse Deus glorioso faz e continuará a fazer. E eu quero que você tenha em mente essas duas palavras, porque elas são a liga desse texto. Elas são a cola que une cada trecho desse salmo, e as palavras são criação e redenção. Esse texto está dividido entre uma introdução que exalta a glória do Senhor, uma conclusão que reafirma a glória do Senhor sobre o céu e sobre a terra. E no meio, esse salmista está percebendo dois grandes atributos e ações divinas, quais sejam: esse Deus é criador, Ele criou as estrelas, Ele criou a terra, Ele criou os céus, Ele domina sobre essa criação. Mas também há um segundo ponto importante, e Davi conhece bem a história. Esse Deus não só criou todas as coisas, Ele também reina. Ele está na história agindo para restaurar, para salvar e redimir o seu povo. Nós vamos perceber criação e redenção ao longo desse texto e como ele está apontando para Cristo Jesus. Vamos fazer isso ao longo desses versículos, amém? Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, a tua glória é mais alta do que os céus. Muitos estudiosos desse salmo não usam a palavra ó Senhor. Eu queria, para explorar um pouco mais esse texto bíblico, convidar você a uma outra tradução que é possível no lugar de ó Senhor. E a outra tradução possível do hebraico é eu sou. Então esse texto também pode ser lido como eu sou, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra, tua glória é mais alta do que os céus. Por que isso faz um pouco de diferença para nós? Em primeiro lugar, a palavra é a mesma. Uma pequena derivação nas traduções, mas Yahweh, Senhor, Yahweh, eu sou, Êxodo 3, essa palavra tem a mesma raiz. Muitos leem aqui esse texto como que se Davi quisesse relembrar você e eu, e todos aqueles que estão cantando esse salmo, de que o Criador de todas as coisas, aquele Deus mencionado em Gênesis 1, no princípio criou Deus céus e terra, é o mesmo eu sou que está libertando o povo do Egito. E para um hebreu escravizado no Egito, que passou muito tempo julgando que Deus havia esquecido eles,
Esse era o propósito de Moisés, dizer para aquele povo, chegou a hora da libertação, o Yahweh, o Deus nosso Senhor que está agindo agora, é o mesmo Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e o Criador de todas as coisas. O Criador dos céus agora vem mais uma vez, Ele está agindo para nos tirar dessa situação caótica, pecaminosa, de escravidão e nos trazer libertação. Se você se lembra das duas palavras que costuram esse salmo, criação e redenção, isso faz todo sentido. Mais uma vez, Davi está cantando a história da ação de Deus. Mais uma vez, Davi está relembrando os atos poderosos de Deus na história. Eu sou nosso Senhor, Yahweh, o nosso Yahweh, Ele é grande, Ele é majestoso, Ele enche a terra, a sua glória é mais alta do que os céus. O texto está nos convidando a nos apropriar da verdade de que o Eu sou, o eterno Deus, Ele é nosso Senhor. Que privilégio é esse, querido irmão e querida irmã? Nós também podemos orar e cantar essa verdade de que o Eu sou, ao qual os céus e a terra não podem comportar, Ele é o nosso Senhor. O Criador de todas as coisas é o mesmo que redimiu o povo de Israel e tirou da escravidão do Egito, e é o mesmo que por meio do seu Filho é o nosso Senhor, que continua preenchendo a terra, e a sua glória é mais alta que os céus, e mais uma vez entra na história, nos libertando de uma situação muito pior do que aquela do Egito, nos libertando da escravidão do pecado, da morte e do poder das trevas. Então você junta Gênesis 1, Salmo 8 e a cruz de Cristo, e você percebe que essa palavra, essa verdade revelada nesse texto bíblico, ela também é minha e sua, e nós podemos exaltar a esse Deus glorioso dizendo: eu sou nosso Senhor, o Senhor é glorioso, o Senhor é majestoso, o Senhor enche a terra, e a tua glória é mais alta do que os céus. Então no verso 1, o salmista nos traz essa verdade estampada, esse cenário sobre como Deus é lá, o Deus de Gênesis, é o Deus de Êxodo, é o Deus do reinado de Davi, é o nosso Deus, e agora ele sai do aspecto da criação para um versículo que aparentemente não tem tanto sentido com o resto. O verso 2 parece que está meio deslocado do capítulo 8, porque o verso 1 trata dos céus e terra, da glória de Deus, depois o verso 3 continua a falar dos céus, mas por que o salmista coloca essa estrofe, esse trecho, verso 2, tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força, assim calaste teus inimigos e todos os que se opõem a ti. O que o verso 2 quer trazer a mim e a você, queridos irmãos? E provavelmente Davi tinha noção disso, é verdade. Ele era um dos homens mais importantes e poderosos daquele tempo. Mas sabe o que Davi percebeu? E essa é uma verdade para nós até hoje, enquanto igreja de Jesus. As ações poderosas de Deus, elas contradizem a lógica humana. Não é isso a verdade do Evangelho? Não é isso que Paulo diz a respeito dos gregos que veem no Evangelho algo como uma loucura? Os judeus pedem sinais, os gregos julgam isso como loucura, ilógico, mas é assim que Deus está agindo ao longo de toda a história. Crianças indefesas, vulneráveis, do Antigo ao Novo Testamento, estão sendo usadas por Deus para demonstrar que o modo de Deus agir é na vulnerabilidade.
Porque o modo de Deus agir é nos ensinando que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque o modo de Deus agir é demonstrando que não há força humana, não há principado, não há reinado, não há império capaz de subsistir diante da sua grandeza. E então, ao longo do texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, nós vemos crianças vulneráveis. E a palavra criança aqui não é os nossos adolescentes, os nossos juniores, é bebê de colo. É alguém que não consegue se alimentar sozinho, vulnerabilidade ao extremo. Sim, tu ensinaste os bebês de colo a anunciarem a tua força. Davi percebe isso, que ele também não é nada, o reinado dele só é capaz de existir diante da mão poderosa de Deus. Assim é a nossa vida, e quando nós olhamos para um bebê, isso deve falar para nós do quão dependentes somos da ação poderosa de Deus em todos os segundos da nossa vida. Consegue perceber a beleza do jogo de palavras? Davi começa dizendo: Deus é grande. E ele usa pequeninos para que a glória dele seja manifestada, para que o louvor do seu nome possa ser proclamado e propagado. E mais que isso, ele usa as crianças e bebês para calar os inimigos e todos os que se opõem a Deus. Podemos ver Jesus já no verso 2? Eu te convido a dizer sim, e eu quero te relembrar uma história. Em Lucas 2, quando o evangelista vai narrar o nascimento de Jesus, ele não começa falando de um céu glorioso, de anjos cantando sobre o nascimento do menino Jesus. Sabe como Lucas começa a narrativa do nascimento de Cristo em Lucas 2? Ele começa falando de um tal César Augusto, que emitiu um decreto que mostraria o quão poderoso ele é, um recenseamento, ou seja, vamos contar, debaixo do Império Romano, que vai do Atlântico ao Oriente, vamos contar quantas pessoas estão debaixo do meu domínio. Sim, César Augusto, o imperador romano, era, quem sabe, a pessoa mais poderosa e importante daquela época. Autoproclamado uma divindade, era isso que César Augusto desejava dos súditos. Filho de Júlio César, que foi proclamado um ser divino, César Augusto desejava receber honra, glória, louvor, como se fosse um filho de Deus. Alguém já estabelecido no trono, governando o mundo antigo como nós conhecemos. E depois que Lucas monta esse cenário de César Augusto, a pessoa mais poderosa da época, reinando e tentando demonstrar o seu poderio, Lucas agora fala de que por causa disso, José e Maria vão para um Natal, Belém, cidade de Davi, o autor do Salmo 8. E o texto continua dizendo que lá, num curral, cheiro de esterco, e no berço, como berço, um coxo para alimentar animais, nasce uma criança, um bebê, um menino. E esse menino destroçará o trono não apenas de César Augusto, mas de todo o principado e potestade que julgou reinar a terra, porque o Filho de Deus tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Quando nós lemos verso 2, tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força, assim calaste os teus inimigos e todos os que se opõem a ti. A Bíblia nos convida a colocar uma peça nesse quebra-cabeça, e Lucas 2 pode ser uma delas. Porque Jesus é este bebê que cala os inimigos de Deus, o Império Romano sendo um deles, e todos os outros que se opuseram ao poderio e à governança do nosso Deus.
um sentado no trono romano, um envolto em palhas no meio de um curral, demonstrando 2 tipos de poder. E é desse poder, de um bebê, menino Deus, homem eterno, que Deus estabelecerá o seu plano redentor para salvar você e eu e toda a igreja de Deus espalhada na face da terra. Veja que coisa bela, queridos irmãos, é o Evangelho. Deus está a todo tempo usando contradições lógicas humanas para mostrar como Ele opera no mundo. É um bebê que ficou no Rio Nilo um bom tempo e depois foi para o palácio egípcio. E agora um bebê que nasce numa cidadezinha inexpressiva, sem pompa e glória, mas que é exaltado e adorado por todo sempre, porque Ele é o Deus eterno, nosso Senhor, Jesus Cristo. Mas além de nós enxergarmos Cristo no verso 2 de Salmo 8, queridos irmãos, há uma aplicação muito pertinente a respeito de outro ponto sobre como Deus trabalha na história. Nós podemos trazer algumas aplicações à ideia de um bebê vulnerável sendo usado por Deus. Porque além de Jesus ser um sinal disso, nós também podemos ver essa mesma lógica no Israel. A nação escolhida por Deus para que Ele possa manifestar o seu propósito no mundo. E quem é Israel diante das outras nações? Um bebê vulnerável, um negocinho pequenininho no meio do mundo antigo, do Antigo Oriente, rodeada por superpotências como as nações da Mesopotâmia, Egito, Assíria, Babilônia, Israel, uma nação bebê, no meio de tantos outros povos poderosos. Então esse texto também nos remete a como Deus está agindo na história, porque essa nação por si só não tem poder, mas ela encontra força na dependência total de Deus. E todas as vezes que esse bebê pequeno Israel tentou andar por conta própria, engatinhar distante de Deus, sofrimento veio, maldição veio, porque Israel nos ensina uma verdade sobre o próprio Deus. Nós também somos esses vulneráveis, que todas as vezes que tentamos nos apartar do nosso Pai Celestial, caminhar com as nossas próprias pernas, o que nos resta é sofrimento, é maldição, é pecado, porque nós não damos conta de cuidar da nossa vida por conta própria. Esse salmo nos fala sobre a dependência que temos em Deus, da necessidade de estarmos grudados, colados em Deus, assim como um bebê não pode experimentar abandono parental. Mas o nosso problema, queridos irmãos, é que nós somos um bebê duro, difícil, crianças desobedientes. Por vezes desejamos correr, julgando ser livres, mas toda vida distante de Deus não é liberdade, é prisão, é sofrimento. De modo que assim como isso se aplica a Israel, a vulnerabilidade de um bebê também se aplica à igreja. Nós, igreja de Cristo Jesus, a igreja perseguida, a igreja que só subsiste, querido irmão e querida irmã, por causa da ação poderosa e constante de Deus em sua vida, entenda isso. Não só a Igreja Batista Fama existe porque há uma ação constante e poderosa de um Deus Pai cuidador, mas toda a igreja de Deus espalhada na face da terra. Quantas pessoas ao longo da história já profetizaram, a religião vai desaparecer, a igreja terá fim, quanto mais nós avançarmos, quanto mais a humanidade estudar, quanto mais a ciência progredir, menos religião, menos esse negócio de igreja. Mas sabe quando essa profecia irá se cumprir? Nunca.
Porque a igreja é a noiva de Cristo, ela é cuidada pelo nosso Cristo Jesus, o cabeça da igreja. Sim, ela é uma noiva vulnerável, ela é uma noiva frágil, ela é uma noiva cheia de defeitos. Mas a beleza desse casamento é o noivo que orna, que traz beleza. A sua noiva, que é a igreja. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem a tua força. Tu ensinaste Israel a anunciar a tua força entre as nações. E Deus tem ensinado a igreja, esse bebezinho que precisa de cuidado, nós, a proclamar, a anunciar a glória do Senhor entre as nações e entre um mundo que se julga adulto, independente, bom demais. Somos nós, queridos irmãos, que estamos mais uma vez colocando em prática o Salmo de número 8, verso 2, proclamando a força de Deus no meio de pessoas que se julgam fortes demais e calando a boca dos inimigos que se opõem à igreja do Senhor Jesus. E mais uma vez você vê o Novo Testamento confirmando isso o tempo todo, de que nada poderá destruir, apagar, retroceder a ação de Deus através de Cristo Jesus, por meio da igreja de Cristo. Percebeu que esse texto não está aqui à toa? Não é um acréscimo aqui aleatório. Repito, o salmista está te chamando a atenção para falar sobre o Deus Criador e o Deus Redentor. E como Deus está redimindo a história? Israel, igreja. Israel, igreja. Vulneráveis, usados pelo poder do Senhor para proclamar a glória de Deus e a salvação ao mundo. E agora o salmista volta para o verso 3 para falar sobre essa grandiosidade. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles importe? Agora, queridos irmãos, o salmista volta para o tema do verso 1, ou seja, um Deus grande, criador das coisas grandiosas. E agora ele está usando aqui o que nós chamamos da dupla revelação. A revelação da natureza e a revelação falada, proferida de Deus. Então, Davi está dizendo, quando eu olho para o livro da natureza, eu percebo a grandeza do Senhor. Ele usa um antropomorfismo, fala sobre os dedos de Deus para criar o céu, e ele contempla isso, ele contempla a obra dos seus dedos. Aqui nós podemos imaginar Davi pensando no ato criativo de Deus, não só da coisa pronta, mas do modo pelo qual Deus está fazendo, trabalhando na criação. Então ele diz, eu olho para o céu, eu contemplo a realização que o Senhor faz, eu olho para a lua e para as estrelas, coisas grandiosas, e aí eu me pergunto, verso 4, e os mortais diante dessas coisas grandes? Por que que o Senhor pensa nos mortais, se o Senhor faz coisas muito maiores, como o sol, por exemplo, como as estrelas, por exemplo? O que são os seres humanos para que com eles o Senhor se importe? Perceba mais uma vez um jogo de palavras, do grande para o pequeno. Davi está dizendo, eu olho para todo o universo e vejo grandeza, mas quando eu olho para mim, quando eu olho para o mortal, a estrela fica, o ser humano passa. Os céus estão aí, os filhos, os netos os verão, mas nós, humanos, nós temos data de validade. O que é um mortal para que o Senhor se importe com isso? Por que que o Senhor não se importa só com as coisas que dão brilho? Os homens não, eles estão em trevas. Por que que o Senhor pensa neles? Quem são os seres humanos para que com eles o Senhor se importe? Queridos irmãos,
há aqui, obviamente, um relato a respeito de como a dignidade humana não é algo que está dentro de nós. Se há algum valor em nós, é porque esse Deus pensa na gente. Interessante isso. Você vai se encontrar com pessoas que já deixaram de pensar nelas mesmas. Sobretudo aqueles que estão passando por um vale, um momento de angústia, depressão. Um dos primeiros sintomas de alguém aflito, depressivo, angustiado, é deixar de pensar nele mesmo. É deixar de desejar cuidar de si mesmo. Primeiros sinais: não quer levantar da cama, não tem forças para os compromissos, fazer as higienes básicas é algo doloroso. Se você está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, leia, reflita, cante, ore esse texto. Um Deus que fez coisas grandes, Ele pensa, Ele se importa, Ele ama meros mortais, como você e eu. Interessante isso. Por vezes deixamos de pensar em nós mesmos. A Bíblia está nos dizendo que Deus não deixa de pensar em você. E não porque você é o centro da atenção de Deus, mas é porque Ele imprimiu em você a imagem e semelhança, e porque por meio de Cristo Ele restaura a sua vida e te torna um filho amado, que antes estava em trevas e agora desfruta em Cristo da sua maravilhosa luz. Certamente Davi lembrou desse texto nos seus momentos de aflição. Quando não só Davi já deixou de pensar nele, mas quando o povo deixou de pensar em Davi, nas suas fugas, nas perseguições que experimentou, nas aflições ao qual a sua vida experimentou. Esse verso, queridos irmãos, é um consolo. Foi para Davi, é para mim e é para você. Quem são os mortais para que pense neles? São coroa da criação, feitura à imagem e semelhança de Deus. E é isso que ele continua dizendo no verso 5. E no entanto os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Temos glória e honra, não por uma coisa interna, algo nos foi dado. A coroa de glória e honra nos foi dada na criação em imagem e semelhança, e em Cristo Jesus nos tornando filhos. E tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas. Os rebanhos, o gado, os animais selvagens, aves dos céus, peixes no mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Repito, esse salmo é Gênesis 1 cantado. Vou ler para você, Gênesis 1, 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Há uma repetição no Salmo 8, de Gênesis 1, 26 a 28. Davi está condensando a história da criação do ser humano para dizer: por que Deus pensa em nós? Por duas coisas: nos coroou com a sua imagem e semelhança e nos deu uma missão. Verso 5 fala sobre esse coroamento. Verso 6 fala sobre essa missão. Sabe quando um ser humano encontra sentido de vida? Quando por meio de Cristo Jesus nós entendemos que somos feitos à imagem de Deus.
e nós entendemos que somos comissionados a fazer algo, o que nós podemos chamar de um mandato cultural. Deus nos coroa de honra e glória e nos encarrega, verso 6, nos encarregaste de tudo que criaste e puseste sobre a autoridade todas as coisas. Então Deus cria Adão e Eva, imagem e semelhança, coroa da criação. E agora comissiona Adão e Eva, cuidem do jardim, cuidem da minha criação. Eu, como um rei, estou dando uma missão. Vocês agora serão cooperadores do meu propósito. Cuidem da minha criação. É isso que Davi está nos chamando a atenção, querido irmão, querida irmã. Nós só podemos vencer a falta de sentido na vida se nós encarnarmos a verdade revelada no versos 5 e 6, de quem nós somos e para o que nós somos chamados. A crise existencial de todo homem e toda mulher é uma questão de identidade, quem eu sou e por que eu estou aqui. Quem eu sou e o que eu estou fazendo nesse mundo são duas perguntas que, se não temos uma resposta clara, a vida se torna um fardo angustiante. A vida se torna uma tragédia, um acidente, se eu não consigo responder biblicamente quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui nesse mundo. E quando você deposita a sua esperança de quem você é, o que você deve fazer em algo como uma idolatria, quando você agarra aquilo que você achou que te dá sentido, essa coisa escorre entre as suas mãos e você, mais uma vez, como aquele hamster da gaiola, vai correr numa rodinha tentando achar outra coisa que te dá sentido. E se não é Deus, você morre um dia por vez tentando achar um propósito, um significado. É dinheiro, conquista o dinheiro, não é dinheiro. É família, conquista uma esposa, não é esposa. São filhos, tenho filhos e não são os filhos. É status, sou bem conhecido, tenho fama, e isso não satisfaz, porque não há satisfação nas coisas criadas quando elas se tornam nosso Deus. É isso que a Bíblia está nos ensinando. O Senhor coroou homem e mulher de glória e honra e encarregou de tudo o que criou e pôs sobre autoridade sobre todas as coisas. E aqui, queridos irmãos, mais uma vez, nós podemos ver Cristo Jesus nesse texto. É claro que Davi está olhando para Adão, com a esperança no Messias, mas você e eu estamos num momento privilegiado dessa história. Sabe por quê? Você pode pegar Salmo 8, juntar com Gênesis, Adão e dizer, Adão também não foi capaz de ter sucesso nessa empreitada de autoridade, domínio e poder sobre a criação de Deus. Eu preciso de um segundo Adão, eu preciso de alguém que seja melhor do que esse primeiro. E aí sim a gente pode perceber que Jesus cumpre a verdade revelada aqui nesse texto de Salmo número 8. Pelo menos em 2 lugares nós podemos perceber isso, e eu quero ler para a gente finalizar essa reflexão messiânica de Salmo número 8. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 25 em diante, ele diz, pois é necessário que Cristo reine, até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Você já ouviu falar em reinado e inimigos lá em Salmo 8. Verso 26, e o último inimigo a ser destruído é quem? A morte, pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sobre a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu ao seu Filho a autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Querido irmão, querida irmã, esse salmo é incompleto se a gente não
viajar para o Novo Testamento e perceber que Cristo é o cumprimento efetivo e total daquele que foi criado, coroado de honra e glória e recebeu o domínio, a autoridade e o poder para reinar, para governar sobre todas as coisas, animais, aves, terra, céus, inclusive sobre a igreja, sobre você e eu. Louvado seja o nosso Deus, porque Salmo 8 é um pedaço da história que não termina lá, termina em Cristo Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e a entrega total do poderio e do domínio das mãos de Deus ao seu Filho, para reinar e reinar por toda a eternidade. Que beleza! Que beleza, queridos, é essa coxa de retalhos que é a Escritura, que quando costurada de forma correta nos dá um belo mosaico, uma bela imagem. Mas nós podemos também ver Hebreus falando sobre Salmo 8 e Gênesis 1 e completando essa narrativa. Hebreus 2, a partir do verso 5, a palavra de Deus diz: além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro, a quem nos referimos. Porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal, para que penses nele? Em certo lugar é onde? Salmo 8, Hebreus está citando Salmo 8. E quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de honra e glória. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de honra e glória. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Queria imaginar Davi, o autor do Salmo número 8, tendo a oportunidade de ouvir o autor aos Hebreus, amarrando essa história e dizendo: o nome dele é Jesus. Esse coroado de honra e glória, que foi feito menor, Hebreus diz, foi feito provisoriamente, fala sobre a humilhação de Cristo em se tornar homem, para dizer, ele agora é exaltado, e a cartada final foi a sua morte. A morte de Cristo decreta a morte da morte, para que ele possa reinar por toda a eternidade, e contemplar a grandeza do próprio Pai, sendo o Rei, que governa por todo sempre, por toda a eternidade. Querido irmão e querida irmã, eu quero que você nunca mais leia o Salmo 8 sem perceber Gênesis 1 e Hebreus 2 e 1 Coríntios 15, amarrando a narrativa do Evangelho de criação e redenção para a glória de Deus. Eu quero terminar te convidando a aplicar algumas verdades a respeito desse texto na sua vida. Em primeiro lugar, descanse. Diante de um mundo de trevas, descanse na certeza de que o eu sou é o seu Senhor. Descanse, e descansar dá trabalho, porque a nossa mente inquieta busca achar resposta para tudo, solução para tudo. Então, biblicamente, faça esse exercício diante do bom momento ou da adversidade. Descanse na certeza de que Yahvé, o Criador, é o mesmo Senhor seu, que por meio de Cristo Jesus te deu nova vida, salvação. Venceu e derrotou todos os seus inimigos, inclusive a morte e o pecado, para que você se deleite, descanse na verdade de que a eternidade te aguarda pelo poder de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Descanse.
Em segundo lugar, nos momentos em que você se esquecer de pensar em você, tenha Salmo de número 8, um refúgio, para que você possa compreender e descansar na verdade de que Deus pensa em você. Esse Deus grandioso, Ele se importa contigo. Em Cristo Jesus, Ele se importa contigo. E por último lugar, torne a sua vida ainda mais uma vida de um verdadeiro adorador, que ao olhar para a natureza e para a história revelada, expresse louvor e adoração a esse Deus. Conhecer a Deus não é algo neutro, ele deve levar você e eu à adoração ao Senhor. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus. Olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para a história, olhe para Israel no Egito, olhe para a igreja, duas crianças vulneráveis, olhe para você e olhe para Jesus, conquistando a vitória por meio da cruz do Calvário para te dar vida eterna. Que esse seja o combustível da sua vida de adoração ao Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Poderoso Deus, nós te louvamos porque Salmo 8 escancara para nós toda a Escritura. Gênesis 1, Adão, Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo Jesus e toda a sua glória, o seu domínio, o seu poder. Ó Pai, e agora nós podemos, depois dessa história, olhar para nós mesmos e saber que, fracos, vulneráveis que somos, o Senhor se importou conosco. O Senhor pensa em nós e providencia salvação por meio do Teu Filho. Te louvamos, ó Deus. Que o louvor que saiu da boca de Davi quando construiu esse belo louvor ao Teu nome, seja também o louvor que sai da nossa boca quando contemplamos a beleza do Evangelho. Sustente a Tua igreja, nos faça descansar em Ti, nos faça entender que o Senhor pensa em nós e nos faça verdadeiros adoradores do Teu glorioso nome. É assim que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.